Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa sempre crescer e superabundar em nossas vidas, nos fazendo prosperar espiritualmente, até atingirmos a estatura de homem perfeito, a semelhança de Jesus Cristo. Nós, essa semana, estamos estudando sobre o sacrifício, segundo o livro de João, segundo o que João registrou no Evangelho em que ele escreveu, o que ele aprendeu com Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, nós vamos examinar aqui as perguntas 5 e 6, só lembrando que ontem, nós vimos claramente dois versos lindíssimos, de Cristo mostrando o seu sacrifício, a exemplo do sacrifício do Pai, o Filho também faz um sacrifício. Ele diz que, olha, eu dou a minha vida pelas ovelhas, olha o tamanho do sacrifício. Você dá a própria vida, não é dar o dinheiro da poupança, não é dar um grande imóvel que você tem, já é um sacrifício muito grande, Mas dar a própria vida é o maior de todos os sacrifícios, é a própria vida, nada mais precioso que a vida, E então, na pergunta 4, nós vimos que Cristo falou assim, olha, e eu dou a minha vida, eu dou de forma voluntária, por livre iniciativa, Dou com a convicção, a fé que eu tenho de que o Pai vai me devolver, porque o Pai me deu esse mandamento. Me garantiu de que se eu fizesse tudo o que ele mandou fazer, eu teria minha vida de volta. Olha que coisa linda, Pois bem, um sacrifício baseado na racionalidade, na fé, A fé racional. E hoje, na terça-feira, a quinta pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: qual o maior sacrifício que alguém pode fazer, segundo a Bíblia, segundo o livro de João, João 10, 11 diz assim, Cristo falou assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Olha, o bom pastor não seria aquele que encontra os melhores pastos para a sua ovelha? O bom pastor não é aquele que encontra a água potável, a água doce, a água fria, a água gostosa, a água tranquila, sem a ameaça do urso, sem a ameaça do lobo, O bom pastor não seria esse? O bom pastor não é aquele que com o cajado, com a vara, protege as suas ovelhas do ataque dos lobos? Com certeza. Um bom pastor, ele faz tudo isso. Ele olha ali a lã das ovelhas, se tem olha as orelhas, vê se tem algum verme, alguma doença. É aquele que está olhando cada passo das ovelhas, se ela não vai se perder, cuidando, tirando a erva daninha, para ela não comer a erva daninha e morrer, Então, o bom pastor, ele faz tudo isso. Mas o bom pastor de verdade, todo pastor faz isso, Todo pastor, bom ou mediano, ele faz isso, ele cuida das ovelhas, a função dele é cuidar das ovelhas. Mas o pastor que se atravessa na frente das ovelhas, entre as ovelhas e o lobo, para defender a ovelha, aí esse é o de verdade. Esse é o que Cristo está dizendo aqui, olha, é a linguagem que Cristo está usando. O pastor de verdade, ele não tem medo de morrer pelas ovelhas. Olha, já imaginou um pastor com um cajado enfrentar um lobo? É muito difícil um lobo perder para um pastor. Os lobos, por exemplo, os lobos da Rússia, por exemplo, eles são tão grandes que mesmo você com um cajado grande, dando uma paulada nele, errando, se ele morder, acabou.
Porque os seus dentes são tão contaminados, mesmo que ele morde e você não morra ali, você vai ter sérios problemas se não morrer depois, né? Com raiva e outras coisas mais que esses animais têm ali, que são... Os seus dentes são terríveis. Então, quando Jesus diz isso, a gente não está falando de um lobo, o tamanho de uma raposa, estamos falando de lobo feroz, lobo voraz, que pega uma ovelha grande e pesada e arrasta facilmente. Então, quando Cristo disse para mim assim, olha, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e esse contexto aqui do capítulo 10 de João está falando justamente, né, do lobo mercenário, o falso pastor, o mercenário que vem se disfarçando no lugar do bom pastor para roubar as ovelhas, para matar as ovelhas, né? Na verdade ele é um lobo, né, disfarçado de ovelha, ele quer só destruir, vem matar, roubar, destruir, está dentro desse contexto aí. Então, Cristo deixa bem claro, olha, o verdadeiro pastor que ama as ovelhas é aquele que coloca a sua vida em risco por ela e não só coloca em risco, mas está à disposição a sua vida para morrer por elas. Então, a base do sacrifício de toda a Bíblia, o verdadeiro sacrifício na Bíblia é aquele que você dá a sua vida. E há duas formas de se dar a vida. A primeira forma é morrendo, como Cristo morreu por nós. Ele deu a vida no sentido literal. Agora eu pergunto, se tudo o que Cristo faz está espelhado, exemplificado no Pai, e o Pai não morre, como é que o Pai dá a vida por nós? Não é? Olha que linguagem profunda, espiritualmente importante para você refletir. Eu acredito que Deus dá a vida por nós. A vida não no sentido de morrer, porque Deus não morre, mas no sentido de viver 24 horas por minha causa, por sua causa. Isso é dar a vida. Você já deve ter ouvido da sua mãe, do seu pai, ou de alguém, de um pai falando para um filho, dizendo assim, olha, eu dou a vida por você. Eu saio de 5 da manhã, eu trabalho até 6 da noite, chego em casa depois do transporte, de 8, 9 horas da noite, para tomar um banho, para descansar, para jantar, para dormir, para acordar no outro dia. Eu vivo para você, eu dou minha vida. Eu não tenho vida, eu dou a vida eu vivo por causa de vocês. Se você não existisse, eu não estava nessa vida. Eu já escutei muito isso de muitas pessoas. Sabe qual é o nome disso? Dar a vida por alguém. É viver em prol de alguém. Então você dar a vida morrendo e também dar a vida em vida. Cristo fez as duas coisas. Ele deu a vida e continua dando a vida 24 horas para nos ajudar, 24 horas para nos atender. Tanto o Pai quanto Cristo. E aí, quando eu olho aqui, eu vejo o verdadeiro sacrifício, né? Isso é o que Deus faz por nós. Agora, a grande pergunta que pode me constranger, que me constrange e pode constranger você. Qual é o sacrifício que você e eu estamos fazendo por Deus? Que sacrifício estamos fazendo? Se Ele dá a própria vida, eu estou dando a minha vida? Pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, pela causa de Deus, por Cristo, eu estou dando a minha vida? Olha que sacrifício. Muita gente acha que faz um sacrifício quando, né, ganha 10 mil reais de salário, aí vai lá na igreja e tira 100 reais, 50 reais e dá de oferta ali para ajudar a pagar a luz. Ele acha que aquilo, porque a oferta também é sacrifício, né? Obviamente é uma espécie de sacrifício. Menor, mas é. E as pessoas acham que estão se sacrificando. Olha só. É por isso que a gente precisa refletir na palavra de Deus para nós entendermos o que é o verdadeiro amor na Bíblia. O que é o verdadeiro sacrifício na Bíblia. O maior sinônimo da palavra amor para mim é sacrifício. É o grande sinônimo da palavra amor na Bíblia, mas não é o sacrifício relacionado ao sofrimento. Não. O sacrifício relacionado a uma pessoa que ama tanto que é capaz de se anular por causa do outro.
Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 6. Como João foi ensinado sobre a ligação entre o amor e o sacrifício? Que ligação tem? Eu acabei de falar no áudio anterior, algo assim, finalizei o áudio falando algo nesse sentido. E a gente vai ler aqui agora João 15, versículo 13, quando Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Que coisa, né? Cristo de novo. Então, agora ele está falando ele está medindo o amor. Ele está, amor maior. Se tem um amor maior, tem um amor menor, né? Obviamente. Então, agora é como se ele estivesse criando uma escala de medição do amor. Então, ele pode dizer assim, olha, você que acorda todo dia cedo para fazer ali aquela comida que o seu filho gosta. Isso é amor. Se não for amor, eu não sei o que é amor, não. É amor. Se você não ama, você não faz. Você deixa o menino com fome lá. Tem tantas pessoas que é assim, né? Até com os próprios filhos, não cuida direito dos meninos, né? Pois bem, tem alguns por aí. Então, isso é amor. Mas isso tem uma certa medida, né? Não tem medidas de amor? Então, quanto maior o sacrifício que você faz por alguém, maior é a demonstração, né? Maior é o tamanho do seu amor por aquela pessoa. Quanto maior o sacrifício, maior o amor. Isso me parece lógico segundo a sã doutrina bíblica. Pode não ser lógico segundo os costumes sazonais deste mundo, porque hoje, para muita gente, quem ama mais é aquele que diz mais vezes por dia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, né? Mas na hora da precisão, esse povo desaparece, né? Então, né, eu conheço, né, eu vejo, né, situações em que a pessoa não pode atender o celular da esposa, de um filho, que conversa 5 minutos, rapidinho ali, 1 minuto, 5 segundos lá, rapidinho ele acaba a conversa aí, eu te amo, um beijo, eu te amo, um beijo, eu te amo, um beijo. Se a pessoa ligar no intervalo de 10 minutos, toda despedida é, eu te amo, um beijo. Não que seja errado, eu acho até isso bonito, né? Agora, eu espero que isso seja verdade, não é mesmo? Na hora de uma precisão, na hora da grande necessidade, na hora da demonstração na prática, na hora do sacrifício, isso tem que ser verdade, porque se for da boca para fora, a Bíblia chama isso de hipocrisia, de falsidade. E isso é terrível para o espírito de quem fala e para o espírito de quem ouve. Né? Porque em dado momento da vida você vai bater com a cara na parede e vai se encontrar com a realidade. E quando você bater com a realidade e encontrar só decepção, frustração, pode ser que a sua mente não aguente. O seu espírito não resista. E desista de tudo. Que é o que nós temos visto hoje muito no mundo, né? Muita doença nesse sentido aí. O povo querendo desistir no espírito, na mente. Então, quando Cristo nos diz aqui que existe o maior de todos os amores, é aquele amor, né? O amor ágape, o amor sacrificial, o amor que é capaz de dar a vida pelo outro, né? Que o maior nível, a maior demonstração de que alguém ama outro é quando você é capaz de dar a vida pelo outro. Aí deixa bem claro aqui para nós que ele está dizendo, sobretudo, que não existe maior amor do que o dele e do que o de Deus. Cristo está aqui legislando em causa própria. Jesus Cristo está aqui puxando a brasa para a sua sardinha, como diz no ditado popular. Não. Ele está falando de uma verdade absoluta. Ele não precisa puxar brasa para a sardinha. Ele não precisa, né? Até porque isso já foi provado. Ele disse bem claro, olha, foi vocês que foram lá no céu pedir assim, meu pai, morra pela gente, mande seu filho morrer pela gente, dê um jeito de pagar a nossa dívida.
A gente não aguenta mais, a gente quer viver eternamente, a gente quer voltar para o Éden. Não. A Bíblia é clara em dizer que Deus nos amou primeiro. E nos amou quando nós éramos seus inimigos. Ele tomou a iniciativa. Ora, nós sabemos muito bem o que é ser um inimigo. Enquanto eu tenho um inimigo, eu não penso em amar ele, eu pensando em matar ele. Quando se tem um inimigo, ninguém fica pensando a noite todinha assim, como é que eu vou mandar flores para o meu inimigo? Não, você não fica pensando isso. Você fica pensando assim, mas rapaz, aquele inimigo, eu vou botar ele na justiça. Eu vou denunciar ele à polícia, ele tem que ser preso. O inimigo é assim. Mas quando nós éramos inimigos agressivos, estavam armando complô contra Deus, e ele estava nos amando. Era a gente fazendo mal contra ele e ele planejando como nos salvar. Ele nos amou primeiro. Quando nós éramos seus inimigos, ele nos amou. É o que a palavra diz. Então isso para mim é suficiente, claramente suficiente para entender o que é um amor de verdade, o amor sacrificial. O mais alto nível do amor. O mais alto nível. Então Cristo diz, não existe amor maior. Você quer saber o que é um amor grande? É aquele amor, o maior de todos. Você quer saber se você atingiu a estatura de Cristo? É quando você está pronto para dar a vida pelas pessoas que você ama. Aí você pode até dizer para mim assim, não, mas isso é impossível. Isso é possível para Cristo, porque é o Filho de Deus e tal, mas para a gente não. A gente está fora desse nicho, desse alcance, desse raio aí, desse raio de influência, desse amor aí. A gente está muito distante. Não. Homens como Pedro, homens simples, sem nenhum conhecimento. Homens pobres, sem recursos financeiros. Homens que estão, assim, em termos de conhecimento, de informação, de nós agora na atualidade, no terceiro milênio, tão distante, que hoje qualquer criança de 5 anos de idade tem mais conhecimento útil do que Pedro. Então Pedro é muito pobre. Olha, esse homem Pedro, ele foi capaz de dar a vida pela igreja, por Cristo, pela causa. Paulo, Tiago, e Filipe, aqueles apóstolos todos ali, tantos outros discípulos, centenas de outros discípulos fizeram isso. É possível sim amar como Cristo amou, porque esse poder de amar não é algo que vai crescendo em nós de forma natural da nossa natureza carnal, não. Isso acontece quando a gente busca Deus através da oração, de uma vida regrada através da oração, da leitura da palavra e da prática da palavra para com as pessoas, para com a igreja, para com a comunidade, para com os irmãos. É um exercício. A gente começa primeiro amando quem ama a gente, que é os da nossa família, os da nossa igreja. A gente começa nesse exercício. É o primeiro exercício, é do mais fácil para o mais difícil. Começa tudo pequeno. Ninguém começa subindo uma escada pelo 10º degrau, não. Começa pelo primeiro. Então ele tem que amar, por isso que ele manda amar o próximo, não é o distante. Ama o primeiro que está perto. E daí você vai amando, é um exercício. A vida é um exercício. O amor é como uma escada, você tem que subir. Por isso que diz o maior amor, mas porque está no ponto mais alto, a gente tem que subir essa escada. Que maravilha, né? Assim é a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ensine, nos motive através da sua palavra, do seu Santo Espírito, a buscarmos esse amor sacrificial que Cristo sentiu pela humanidade, que a gente possa sentir o mesmo, tanto pela humanidade, quanto por Cristo, quanto por Deus.